Segundo livro de Reis, capítulo 5. Há uma palavra de Deus ao nosso coração. Que bom que você veio para adorar nesta oportunidade. Amém, queridos? Glórias ao nome de Jesus. Glórias ao nome de Jesus. Seria maravilhoso. Estivemos na convenção nessa semana que passou e graças a Deus deu tudo certo. Fomos na bênção, voltamos na bênção. Foi uma convenção muito pacífica, muito guiada pelos céus. E estamos aqui de volta para continuar nessa jornada, nesse trabalho maravilhoso que Deus nos deu. Quantos querem ainda ouvir uma palavra de Deus? Amém, irmãos? Então vamos acompanhar o texto, capítulo 5. Capítulo 5, versículo 1 a seguir. Diz o texto sagrado: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor, e de muito conceito, porque por meio dele o Senhor tinha dado vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém sofria de lepra. Tropas saíram da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Um dia a menina disse à sua senhora: quem dera o meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Então Naamã foi contar isso ao seu senhor, dizendo: assim falou a jovem que é da terra de Israel. O rei da Síria respondeu: vá, eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Então Naamã partiu e levou consigo 340 quilos de prata e 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupa. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: tão logo essa carta chegar, você saiba que eu lhe enviei Naamã, meu servo, para que você o cure da lepra. Quando o rei de Israel acabou de ler a carta, rasgou suas vestes em sinal de medo e disse: por acaso sou Deus, com poder de tirar a vida e dá-la, para que se envie a mim um homem para eu curá-lo da sua lepra? Como vocês podem notar e ver, ele está procurando um pretexto contra mim. Mas quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu que o rei de Israel havia rasgado as suas roupas, mandou dizer ao rei: por que o Senhor rasgou as suas roupas? Estava bom, Gisele, como estava. Então Naamã foi com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. E Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vá e lava-se 7 vezes no Jordão, e a sua carne será restaurada e você ficará limpo. Mas Naamã ficou indignado e se foi, dizendo: eu pensava que ele certamente sairia para falar comigo e ficaria em pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, passaria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Por acaso não são Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar limpo? Deu meia volta e foi embora, muito irritado. Então seus oficiais o aproximaram e lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse dito alguma coisa difícil, por acaso o Senhor não faria? Muito mais agora que ele apenas disse: lave-se e você ficará limpo. Então Naamã desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua pele se tornou como uma pele de uma criança e ficou limpo. Depois ele voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus a não ser em Israel. E agora, por favor, aceite um presente desse seu servo. Agora versículo 29, irmãos, por favor. 26. Porém Eliseu disse: você acha que eu não estava com você em espírito quando aquele homem voltou da sua carruagem para encontrar com você? Será que esta era a ocasião para você aceitar prata e aceitar roupas, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a você e a sua descendência para sempre. E Geazi saiu da presença de Eliseu já leproso, branco como a neve. Se assente, irmãos. Quando você pensa em um homem de destaque numa sociedade, o que vem à sua cabeça? Quando você pensa em alguém
de destaque, por exemplo, numa sociedade há 3.000 anos atrás. Quem seria esse homem? Esse homem que nós lemos agora era um gigante daquela época. Era um homem que impunha respeito aonde ele chegava. Era um general que era a confiança do próprio rei. Mas a Bíblia demonstra primeiramente as suas credenciais. O homem era general, o homem era vitorioso, o homem era poderoso na terra, porém leproso. Aquele homem tinha tudo o que alguém poderia pensar ao encontrá-lo na estrada. A fama daquele homem era muito grande, mas as pessoas não sabiam o que ele tinha por trás da sua farda, o que ele tinha por trás de todo aquele aparato militar. Ele era leproso, ou seja, aquele homem estava condenado à morte. Eu abro e inicio essa fala dizendo a você que nós podemos ser conhecidos lá fora de diversas maneiras. Podemos ser conhecidos como doutores, como empresários, como bons funcionários, mas a verdade é que só quem vive conosco, quem está dentro da nossa casa e convive no dia a dia, é que sabe de fato quem nós somos. E eu vou além, porque há um, e este é que de fato sabe nem só como nós vivemos no dia a dia, mas sabe até o que nós pensamos e como pensamos. E quem de fato nos conhece melhor do que nós mesmos, com certeza, é Deus. O texto sagrado que nós lemos, ele já tem quase 3.000 anos. 3.000 anos, aproximadamente 2.850 anos. E era um período de guerra em Israel. Quando nós olhamos para esse texto, eu gostaria que você pensasse no norte do país. No norte do país eles faziam divisa com a Síria. Muitas pessoas confundem a Síria com Síria. Síria era aquela região vizinha de Israel. A Síria foi o império que inclusive nessa época estava se levantando para dominar. Nós temos os dois vizinhos, de um lado Israel, que estava em guerra, e do outro lado a Síria. Em Israel você tem a capital Samaria, era no norte. Já a Síria, a capital era Damasco. E de vez em quando eles entravam em guerra para tomar o território um do outro. E o texto que nós lemos, ele começa de uma forma estranha, porque ele diz que Deus ajudou o general Naamã a ter vitória contra o seu adversário. Quem era o adversário? Israel. Ou seja, você vai ver aqui Deus se juntando ao povo vizinho para vencer a guerra contra o seu próprio povo. Não é uma coisa estranha? Pois é, Deus deu vitória ao povo estrangeiro contra o seu próprio povo. Esta é a primeira estranheza desse texto. A segunda estranheza é que tudo que Deus fez nesse texto, Ele não usou um general de guerra, Ele não usou um rei, Ele não usou nem um profeta. O princípio, o start de toda essa transformação, Deus usou uma menina para fazer esta grande obra, para trabalhar isso. E sabe o que isso está dizendo para mim e para você, irmão? Está dizendo que quando Deus quer operar, Ele não precisa de gente grande. Quando Deus quer operar, não precisa de gente famosa. Quando Deus quer operar, Ele usa quem Ele quiser e da maneira que Ele quiser. Os critérios para Deus operar é simplesmente a sua vontade. Ele não vê impedimento e nem empecilho para operar. Foi assim há 3.000 anos atrás, e pode ter certeza, continua sendo assim até os dias de hoje. O texto sagrado diz que este homem, o homem da história que nós lemos, ele tem um problema sério. Qual que é o problema sério? O leproso. Não é a hanseníase que nós conhecemos hoje, mas era uma doença de igual modo destruidora. Era uma doença que levava o indivíduo à morte em pouco tempo. Eu estive há muitos anos atrás, no leprosário, e a lepra, ela destrói as cartilagens do corpo. A pessoa perde a orelha, perde o nariz, perde os dedos, porque a cartilagem vão sendo destruída, e elas começam a perder as partes do corpo. É terrível. Mais cedo ou mais tarde aquele homem teria que sair da função que está, teria que deixar de estar diante do rei. Mas o texto sagrado nos diz que Deus usou uma menininha pequena
para estar diante dele. É interessante porque o texto começa com um paradoxo. Ele começa levantando o homem nas alturas, e ele trata da menina de uma forma muito singular, porque o texto hebraico diz que era uma menininha pequenininha, não tem menor para colocar ela, quase que invisível. A menina não tem nome, a menina não tem idade, provavelmente entre 8 e 10 anos, mas o texto diz que era uma menina pequena que estava ali. E esta menina pequena que estava ali, ela foi usada por Deus para mover toda aquela nação e fazer coisas grandes. Esse texto nos ensina algumas lições, e essas lições eu quero compartilhar com você. Só podem ser aprendidas se nós seguirmos a sequência do texto. Mas ao contrário do que se espera, o texto não está em ordem crescente, o texto está em ordem decrescente. Para eu aprender, para eu saber essas lições, eu preciso descer na escada, e nós vamos caminhar por 3 degraus dessa escada. E o primeiro degrau dessa escada é uma lição que Deus tem para nós. Deus esvazia o grande e enche os pequenos. Deus esvazia os grandes e enche os pequenos. Veja bem, numa invasão, os soldados da Síria cruzaram a fronteira, saquearam todo o lado de lá, que era a região de Israel, e levaram consigo muita mercadoria, muitos animais e também pessoas. Era normal naquela época, quando você invadia algum lugar, você traficar pessoas, você tomar as pessoas e vender como se fossem animais, como se fossem ovelhas. E eles não perderam tempo nessa viagem, nesta guerra, nessa vitória. Eles levaram esta menina, e com certeza levaram muitas outras meninas embora, e venderam, ou levaram e apresentaram diante desse general. Você ia lá, tomava tudo, tomava as crianças e vendia, porque as crianças seriam bons escravos, criados já dentro de casa desde pequenos. Eles teriam mais dificuldade, era muito mais difícil você manter um escravo adulto do que você manter um escravo desde pequenininha. E essa menina foi tirada da sua família e foi levada para ser escrava, não para ser empregada, mas para ser escrava. Qual é a diferença, pastor? O empregado ganha salário, o escravo no máximo ganha comida. A Bíblia descreve essa menina de uma forma muito singular, muito pequena, mas a verdade é que ainda que ela fosse muito pequena, para todos que estavam ali, ela não era pequena para Deus. Ainda que ela fosse insignificante para os seus senhores, para aquela população, para Deus ela não era pequena, porque para Deus ela era o começo de um grande milagre. Ela era o começo de um grande milagre. É por isso que quando nós olhamos para o texto sagrado, para a Bíblia Sagrada, nós vamos ver como Deus trabalha de uma forma diferente. Deus usa os grandes e poderosos, é verdade, mas Ele também usa os pequenos. É por isso que Deus mandou José na frente do Egito. Os seus irmãos intentaram contra a vida dele. Ele foi para o Egito, foi vendido para o Egito, foi vendido para os ismaelitas e depois para o Egito. Mas na verdade era Deus trabalhando através da vida de José para salvar o seu povo, para fazer uma grande obra, para poder libertar o povo da fome que viria, da destruição que viria. Ou seja, Deus não faz acepção de pessoas. Deus usa grande, Deus usa pequeno, Deus usa homem, Deus usa mulher, Deus usa jovem, Deus usa adolescente, Deus usa criança, Deus usa os idosos. A graça, ela não revida, a graça aponta o caminho para a cura. Aquela menina tinha todas as possibilidades para odiar aquela casa, e eu quero compartilhar com você 3 possibilidades na vida daquela menina. A primeira possibilidade, ela ter um ódio mortal por aquelas pessoas. Ela poderia olhar para aquele homem leproso, porque por mais que lá fora eles estivessem com todo o aparato militar, quando ele estava em casa, ele tirava suas roupas, e todos que estavam em casa sabia que ele era leproso. O primeiro comportamento que se espera daquela menina é um ódio mortal. Eu espero que você morra mesmo. Afinal de contas, você acabou com a minha vida, você acabou com a minha família, você acabou, eu nunca mais vou ver os meus pais, os meus avós. Aquela menina poderia ter um ódio mortal, desejando inclusive que aquele homem morresse.
A segunda atitude que ela poderia tomar é uma atitude que é estudada em campos de batalha, que é quando a pessoa, para se livrar do sofrimento emocional, ela se vende para o outro lado. Ela poderia dizer: bom, já que o Deus de Israel não me livrou, então agora eu vou abandonar a minha identidade cristã, a minha identidade judaica, e eu vou me filiar a esse povo daqui. Eu vou adorar os deuses deles. Já que o Deus dos meus pais não foi capaz de livrar a minha família, por que eu vou ser fiel a Ele? Ela poderia ter ódio de Deus e poderia se tornar uma daquelas pessoas. Inclusive, há um tempo atrás nós vimos um filme, e esse filme contava a história de uma menina que viveu exatamente isso. E depois eu fui pesquisar, como curioso que sou, e de fato nos Estados Unidos, quando eles estavam dominando aquele território, às vezes acontecia de os nativos passarem nas comunidades e raptarem algumas crianças pequenas e levarem para as aldeias. E depois as crianças começaram a viver dentro da aldeia e aprender o costume, a cultura da aldeia. Anos depois, quando a família com a polícia foi lá e conseguiu resgatar, pasmem os senhores, ao trazer as crianças de volta, quando elas tinham a menor possibilidade, elas fugiam de volta para a tribo e não queriam mais viver na cidade. E não foi uma, foram vários casos. Essa menina poderia viver isto, poderia se entregar àquela cultura pagã e adorar os ídolos. Ela poderia ter feito isso, mas existe uma terceira via. Quantas vias? Uma terceira via. E a terceira via diz que ela tomou o caminho certo, porque a terceira via é a via em que, na dificuldade, ao invés de odiar a Deus, ao invés de odiar as pessoas, você passa a acreditar ainda mais no Senhor. E esta menina, diante daquele problema, daquela crise terrível, ao invés de ter ódio de Deus, ela passou a crer ainda mais em Deus, a ponto de ela testificar, falando, vendo a situação daquele homem, ela testificou, dizendo que Deus poderia curar aquele homem. Ô irmão, pensa comigo o seguinte: esse homem é um general de guerra, esse homem é um homem poderoso na sua nação. De repente essa menina, que deveria ter seus 8, 10 anos, fala para a esposa dele, dizendo o seguinte: olha, a quem dera esse general estivesse na terra de onde eu vim, lá tem um profeta, ele seria curado. Quanto vale o testemunho de uma criança com 10 anos? Bom, se você quer saber o poder desse testemunho, essa mulher falou com o general falou com o rei daquele país. O rei juntou ouro e prata suficiente para comprar uma nação inteirinha, e enviou ele para o outro rei com uma carta. Olha o poder do testemunho dessa menina, olha o poder do testemunho dessa menina na vida daquele homem. E essa história fez, aquela menina foi um agente de Deus, aquela menina foi um instrumento de Deus para mover a história daquela nação. Você vai dizer para mim: pastor, ok, a história da menina é muito linda, mas a grande pergunta é: o que eu tenho a ver com isso? O que você tem a ver com isso? Você tem tudo a ver com isso. Sabe por quê? Porque tem muita gente que fala: não, isso aí não é para mim não, eu não tenho condições. Não, isso aí é para gente estudada, eu não tenho estudo, tenho a 4ª série primária só. Não, isso aí é para gente famosa, isso aí é para gente grande, eu sou pequeno demais. Não, isso daí é para gente, sabe, pastor, tem tanta gente nova que está vindo aí, isso aí é para os novos, ou então isso aí é para os maduros, ou então isso aí é para os fortes, ou então... Todo mundo, irmãos, coloca uma desculpa para não fazer nada. Mas eu quero dizer que diante desse cenário, desculpa nenhuma se mantém de pé diante de Deus. Sabe por quê? Porque Deus é o Deus que usa uma menina de 8 a 10 anos.
Deus é o Deus que usa uma menina refugiada, uma menina que foi sequestrada do seu povo. Deus é o Deus que usa famosos, sim, mas Deus é o Deus que usa anônimos. Deus é o Deus que usa doutores, sim, mas Deus é o Deus que usa analfabeto. Deus é aquele que usa os grandes, mas Deus é aquele que usa os pequenos. Para Deus não importa, o que importa é que você creia nele e esteja disposto a fazer aquilo que ele colocou nas suas mãos. Não, pastor, mas eu já fui machucado demais. O senhor não sabe a minha história. Eu não sei mesmo, você está certo. Eu não sei a sua história, mas eu sei a história dessa menina. Eu duvido que você foi mais machucado do que ela. Eu duvido que você tenha mais razão para ficar revoltado com a vida do que essa menina. Mas mesmo com todas as razões para não crer mais em Deus, para não fazer nada, para não falar de Deus, ela deixou as razões de lado e ela anunciou a sua fé no Deus vivo, no Deus verdadeiro, no Deus que podia curar aquele homem. Você é o instrumento de Deus que Deus quer usar no seu trabalho. Você é o instrumento de Deus que Deus quer usar na escola. Você é o instrumento de Deus que Deus quer usar lá na sua rua. Você é o instrumento de Deus que Deus quer usar na sua empresa. Você é o instrumento que Deus quer usar para mudar a vida de alguém. Deus não despreza os pequenos. Deus usou as parteiras lá no Egito, que eram insignificantes para a cultura daquela época. Deus usou José, Deus usou essa menina, Deus usou pescadores, Deus usou grandes e usou pequenos, e Ele também quer usar você. A Bíblia diz, Paulo escreveu aos Coríntios dizendo: Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Não diga mais, eu não posso. Não diga mais, não é para mim. Não diga mais, eu não tenho condições. Não diga mais, eu não tenho capacidade. Não é sobre a sua capacidade, é sobre o poder de Deus na sua vida. É por isso que em Atos 1:8 diz: e vocês serão as minhas testemunhas aqui e até os confins da terra. Entenda isto. O seu testemunho, irmãos, por mais simples que possa parecer, pode ser a resposta de Deus para a vida de alguém. O seu testemunho, por mais simples que possa parecer, será a resposta para alguém que chegou no fundo do poço. O seu testemunho, por mais simples que você julgue ser, pode ser a porta aberta para alguém que está caminhando para a condenação eterna, mas que através da sua vida Deus ainda salvará e levará para a eternidade com Jesus. Esse texto caminha passos a passos abaixo, e para nós continuarmos dele temos que descer mais um degrau. O segundo degrau é o degrau nessa escada da graça, aonde o grande precisa se tornar pequeno para receber as bênçãos do Senhor. Esse texto caminha nesta descendência. O homem era Naamã, era rei, era poderoso, era general. Quando ele chegou diante do profeta, o que ele esperava? Esperava um tapete vermelho, esperava uma comitiva. E sinceramente, irmãos, o homem trouxe tanto ouro, que se fosse outro profeta, ia mandar uma fila de jovens esperando ele já, com bandeirinha, com balão, é aqui, é aqui, é aqui. Quando ele chegou lá, aguardando aquela digna recepção, o profeta não recebeu ninguém. O profeta não foi nem na porta. O homem deu com a cara na porta. Queria falar com o profeta. Eu sei, mas ele não quer atender o senhor. Não quer atender, não. Mas eu sou o general, ele não quer saber. Não, mas eu trouxe ouro e prata que vocês não têm aqui. Eu sei, mas ele não quer saber nem do teu ouro, nem da tua prata, nem se tu é general, nem do teu paletó, das tuas insígnias. Não quer saber de nada disso. Ele só mandou dar um recado para você. Quer ser curado? Quer ser curado? Vai no Rio Jordão e mergulha 7 vezes. O homem ficou indignado, falou: não, mas se fosse para mergulhar no rio, eu tinha mergulhado no rio, lá na minha terra. Arbano e Farpar são os melhores rios. E era verdade, irmãos,
Realmente na terra dele os rios Abana e Farpar eram melhores, porque eram rios que a neve derretia nas montanhas, a água era cristalina. E já o Rio Jordão naquele lugar onde eles estavam, era um lodo, era uma lama, parece o rio Itajaí, quando dá enchente lá para cima de Rio do Sul, aquela água escura, aquela água tornada, aquela água suja. Ao lado do rio tinha muito espinho, era difícil. O homem se negou aí, e os seus servos disseram: não, mas se ele pedisse uma coisa difícil, o senhor não ia? Então ele pediu uma coisa fácil. Então um homem precisa se humilhar. Ele era um general, ele precisa descer do seu altar, precisa descer da sua posição e obedecer um profeta que ele nem nunca viu a cara do profeta. Ele desceu então e mergulhou 7 vezes naquela água. Aí agora eu deixo para as professoras da escola, né? Para cada uma delas dar um nome para esses mergulhos. O primeiro mergulho foi o mergulho da persistência. O segundo mergulho, mas isso eu vou deixar para quem é teólogo. Eu vou continuar na mensagem. Por que o profeta ordenou que ele mergulhasse naquelas águas sujas? Para que ele entendesse, e nós também, que o milagre não era por causa das águas. O milagre estava ligado à obediência. Deus estava dizendo para aquele homem: você será curado pela fé que você tem em Deus e pela obediência que tem nele. É por isso que a graça ofende tanta gente, irmão, porque a graça é simples demais. Não precisa fazer malabarismo, não precisa de tanta coisa. A graça é muito simples. O homem desceu, o homem mergulhou no Jordão e ficou purificado. Ele teve que descer. O grande teve que descer. Desceu do cavalo, desceu do orgulho, desceu na barranca do rio, no rio barrento. Aquele Jordão, séculos depois, um outro homem haveria de descer ali também para ser batizado. Quem é esse outro homem? Esse outro homem é Jesus, que também foi batizado naquele mesmo rio. Um rio pequeno, um rio desprezado, que era a figura da cruz. Em outras palavras, é como se Deus estivesse dizendo para Naamã: desce, mergulha nesse rio, que daqui a pouco o meu filho vai descer aí para te restaurar. Você vai descer e mergulhar no rio leproso, mas o meu filho te fará sair das águas curado. Da lepra física, mas também da lepra espiritual. Aonde o orgulho enxerga humilhação, a fé enxerga cura, irmão. Aonde o teu orgulho está enxergando humilhação, a fé enxerga cura. O Senhor está ministrando cura no seu coração. É por isso que em Mateus 18:3, Jesus disse: não vos converterdes e não vos fizerdes como criança, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. O orgulho é o inimigo do cristão. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Enquanto você quer ser grande, continuará sendo leproso. E eu digo mais: não será a tua oferta que vai purificar a tua alma, não será o teu dízimo que vai purificar a tua alma. O teu dízimo ajuda a manter essa construção, mas não ajuda a purificar os teus pecados. Não será as tuas obras barrotas que fará a tua alma ser purificada. Para ser purificado, você precisa mergulhar no rio. Você precisa mergulhar no rio da água da vida. E esse rio não é o Rio Jordão. Esse rio tem nome, e o seu nome é Jesus. Esse rio tem nome, e seu nome é Jesus. Não, você não entendeu. O fato de você frequentar essa igreja não te faz um salvo. E eu vou dizer mais: não passe na rua e quando encontrar um cachaceiro à beira da sarjeta, olha para ele e diz: está perdido. Porque esse cachaceiro pode ter um encontro com Jesus, e ser tocado por Jesus, e ser transformado por Jesus, e ele partir para a eternidade salvo, enquanto algumas pessoas sairão daqui e irão para a condenação eterna.
Porque não é sobre estar aqui, é sobre mergulhar no rio. É sobre mergulhar no rio. Não é sobre frequentar esse lugar, é sobre mergulhar no rio. O rio é Jesus, é Ele que purifica a tua alma, é Ele que te purifica de todo pecado, é Ele que purifica a tua alma, é nele, é através dele que o Pai olha para mim e olha para você e vê em mim e vê em você uma alma redimida e aprazível para o Senhor. A sua salvação está em mergulhar no rio. Não confie nas suas obras, não confie no seu trabalho, não confie naquilo que você faz, confie naquilo que Ele faz. Ele morreu na cruz para salvar a mim e para salvar a você. A prova clara é o final do capítulo, porque no texto nós vemos o terceiro degrau, e o terceiro degrau nos diz que o fato de estar perto da graça não nos faz salvo. Há um homem chamado Geazi, e ele caminhava ao lado do profeta. Esse homem era religioso, esse homem participava dos cultos. Se ele estivesse aqui, ele estaria conosco sentado aqui. Ele levantaria a mão para adorar, ele ia ofertar, ia dar o seu dízimo. Esse homem ia participar das atividades, viria na escola dominical, ele era um religioso. Mas quando o profeta, ele se nega a receber aquela quantia muito grande de ouro, o homem fica revoltado. Era um Judas que estava ali. Ele se vende pelo dinheiro, ele transforma aquilo que era espiritual em material, em lucro. Ele transforma a fé em Deus em uma escada de sucesso e de negócio. Se Deus me der, então eu vou adorar. Esse era Geazi. Há uma, dentro da teologia, que fala sobre um termo, né, que é derivado de Simão, lá do Novo Testamento. Por quê? Porque vende, coloca preço naquilo que é espiritual. Eliseu sabia que não podia aceitar nenhuma moeda, porque aquilo era de graça, era um presente de Deus para aquele general, era um presente para mostrar a graça do Senhor sobre a vida daquele homem. Mas o servo Geazi foi lá e ele cobrou por aquilo que Deus deu de graça. Esse servo Geazi, ele demonstra que estar perto do altar não é o mesmo que estar com o coração cheio de Deus. A lepra saiu de Naamã e agora ela penetra em Geazi. A lepra sai daquele homem que era pagão, era idólatra, e ela agora penetra em Geazi. E isso é interessante porque os dois estavam diante do mesmo profeta. Aquele que chegou leproso, creu em Deus, obedeceu a voz do Senhor e saiu purificado. O outro chegou limpo, não creu em Deus, desobedeceu e saiu leproso. O altar é o mesmo, mas o resultado depende da decisão de cada um. O altar é o mesmo. Por que Geazi se tornou leproso, irmãos? Porque ele é o exemplo de alguém que cobra por aquilo que foi dado de graça, coloca preço na salvação. A Bíblia diz em 1 Pedro, Pedro escreveu dizendo: não foi com prata ou com ouro, mas com o precioso sangue de Jesus. Você não precisa cobrar e nem pagar pela graça, ela já foi paga no alto preço na cruz do Calvário. Geazi quis cobrar dinheiro por aquilo que só o sangue de Jesus pode pagar. Ele quis colocar preço naquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, e é por isso que ele se tornou leproso. A lepra de Naamã não desapareceu, ela apenas mudou de dono e foi morar naquele que amava mais o dinheiro do que o próprio Deus. É por isso que em Provérbios 16:18 diz assim, a soberba procede à ruína, a altivez de espírito procede à queda. Eu quero que você olhe para esse texto e veja que Deus está no comando de todas as coisas. Observe lá no início, uma menina pequena, cativa, agora é um agente na mão de Deus.
aquele homem general sai da sua cidade, do seu lugar, e vai diante do profeta, e agora ele se converte ao Senhor. Irmãos, Naamã não apenas foi curado, ele se converteu de verdade, irmão. Ele voltou com grande júbilo. Ele chegou diante do profeta e fez uma declaração poderosa. Ele disse: não há Deus como Deus de Israel. Ele se converteu. O testemunho daquela menina levou um homem poderoso aos pés do Senhor. Isso, irmãos, nos traz nesta noite uma reflexão poderosa ao nosso coração. Que os nossos atos sejam reflexo de um coração mergulhado em Deus. Aquela menina não estava no lugar de Geazi. Perceba, ela estava longe do profeta, mas ela cria nele, cria que ele era um homem de Deus. Geazi estava do lado do profeta, mas o seu coração estava no ouro, estava na prata. A menina estava distante, mas estava crente, sabendo que só Deus poderia fazer o milagre na vida daquele homem. Eu quero dizer uma coisa para você. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Deus está no meio dela, não será abalada. É nesse rio que você precisa mergulhar, e eu também, não só 7 vezes, precisa mergulhar todos os dias. Há um rio que a nossa alma tem sede de mergulhar nele todas as manhãs. Todos os dias a nossa alma precisa mergulhar nesse rio. Para quê, pastor? Para purificar os nossos pecados, para saciar a nossa sede, para alimentar a nossa alma. E esse rio maravilhoso, ele está aqui nesta noite. Não é o rio azul, não, é o rio da graça de Deus, chamado Jesus. Eu te convido a ficar em pé. O texto termina a história de Naamã dizendo que a sua pele se tornou como de um menino. E é interessante porque a palavra hebraica é apenas o feminino da primeira palavra referindo-se à menina. Ou seja, quando o texto diz que ela era apenas uma menininha, ela coloca ele lá em cima, o general de guerra, e ela aqui embaixo, uma menininha, só uma menininha. Mas o tempo vai passando e Deus vai agindo, e a história termina com ele usando a palavra usada no hebraico é que ele se tornou como um menino, um menininho. Estava lá em cima e a menina aqui embaixo, mas de repente Deus foi trabalhando e ele chegou aqui, no mesmo nível que ela. Ela era uma menininha e ele também apenas um menino. Sabe o que isso Deus está dizendo? Que lá fora tem diferença para tudo. Um é advogado, um é doutor, um é juiz, um é prefeito, um é vereador, um é trabalhador, um é assalariado. Não é assim? Na presença de Deus, não. Na presença de Deus todos somos chamados para serem como crianças. Não no sentido de ser inocente, inconsequente, não. No sentido de ser puro, lavados pelo sangue que verteu na cruz do Calvário. No reino de Deus, irmãos, quem sobe, na verdade, não alcança nada. No reino de Deus, a bênção está para quem desce. Desce do orgulho, desce das suas próprias vontades e se torna como uma criança, pronta para ouvir a voz de Deus, pronto para ouvir aquilo que Deus tem para você. Eu quero dizer uma coisa para você, irmãos. Quando Jesus veio e mergulhou naquele rio, ele também foi o grande profeta, muito mais que Eliseu. Só que tem algumas diferenças. Eliseu não recebeu o homem, Eliseu não atendeu o homem. Jesus foi diferente. Jesus não só recebia as pessoas, como comia com elas. Jesus não mandou ninguém descer e tomar banho no Jordão. Ele foi lá e mergulhou no Jordão.
Jesus não mandou os leprosos se lavarem no Jordão, Ele foi lá e tocou nos leprosos, e quando Ele tocou nos leprosos, eles foram limpos. Sabe por que o profeta Eliseu apontou para aquele rio? Porque aquele rio é o símbolo da cruz do Calvário. A cruz também é desprezada, e aquele rio também era desprezado, mas é na cruz que os meus e os seus pecados, a minha e a sua lepra, são purificados para a glória de Deus, o nosso Senhor. O profeta apontou para o rio, o homem mergulhou no rio e a sua lepra física foi embora. Só que a Bíblia aponta para a cruz, e na cruz a minha lepra espiritual também vai embora, porque nele eu tenho os meus pecados perdoados para toda a eternidade. João diz: filhinho, não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado, Jesus Cristo nosso Senhor. Eu termino contando a história, irmãos, de uma ilha chamada Fiji. Um homem cujo nome é estranho, Hattusserá Cacobau, ele era o líder dessa ilha. Era um homem terrível, era um homem sanguinário, era um homem canibal. Todas as pessoas que ele vencia, os lugares que ele vencia, a tribo que ele vencia, eles matavam e devoravam. Mas um dia um missionário chegou naquele lugar e começou a pregar o evangelho. James Calvert, em 1854, começou a pregar o evangelho para aquele líder, e ele dizia: nós não precisamos de Jesus, só os brancos precisam de Jesus, nós aqui da ilha Fiji não precisamos de Jesus. Mas o missionário continuou pregando o evangelho para ele, continuou pregando o evangelho para ele, até um dia aquele homem se rendeu ao evangelho. E olha que interessante, havia uma pedra aonde as pessoas eram sacrificadas. Aquele homem mandou lavar aquela pedra e transformou aquela pedra num tanque batismal, aonde toda a tribo desceu as águas, entregando a vida para Jesus. Diante de mim e de você há duas portas. A porta de Naamã, que diz: desça da cruz, vire criança, mas suba, saia daqui limpo. A porta de Naamã diz para você agora: desça do seu pedestal, desça do seu orgulho, mergulhe no Rio Jordão, mergulhe na cruz de Cristo, saia daqui limpo. A segunda porta é a porta de Geazi, que diz para você: cobre o seu preço, fique de pé, leve o seu orgulho e termine a vida doente e leproso. Existem pessoas, irmãos, que preferem morrer de pé do que ser curados de joelhos. Sim, existem pessoas que preferem morrer de pé do que ser curados de joelho. Mas nesta noite o Senhor te convida a mergulhar nesse Jordão. A porta está aberta para mim, está aberta para você. A decisão é minha e a decisão é sua. Feche seus olhos. Qual a decisão você vai tomar hoje? A decisão do orgulho de dizer: Deus, eu tenho tantos argumentos, tantas reclamações para te apresentar, eu já fiz tanta coisa, eu merecia um tratamento melhor. Ou você vai tomar a decisão de Naamã, de mergulhar nesse rio maravilhoso e dizer: Senhor, eu sou só um pecador, lava-me, purifica-me, eu preciso sair daqui purificado. Toma essa decisão, decida agora, decida hoje, decida mergulhar nesse rio, decida saltar nesse rio. Este rio é a pessoa bendita de Jesus. Decida viver para Ele, viver nele, intensamente nele. Decida colocar as suas amarguras, decida colocar os seus ferimentos, decida colocar as suas dores, decida
decida colocar as suas razões, decida colocar os seus maus pensamentos, decida colocar as suas revoltas nele, e sair hoje desse lugar purificado, santificado, embranquecido pelo sangue que emana da cruz do Calvário. Eu quero orar pela vida de alguém. Quero orar por alguém que chegou aqui hoje dizendo: pastor, a minha vida está um caos. Eu preciso, mas não estou conseguindo, Senhor. Me sinto pequeno demais, fraco demais, magoado demais, triste demais para fazer alguma coisa. Mas nesta noite eu decido mergulhar nesse rio. Eu decido confiar nesse Deus. Eu decido obedecer esta voz que diz para mim que não acabou, que não parou, mas que há muito adiante. Eu decido. Tome essa decisão hoje. Decida fazer aquilo que Deus colocou no teu coração. Decida ouvir e obedecer a palavra de Deus. Lembre-se, há muita gente que prefere morrer de pé do que ser curado de joelhos. Decida hoje a ouvir e obedecer a voz do Senhor na tua vida. Quero pedir para o evangelista irmão Lima, vem cá fazer essa oração. Nós vamos orar. Enquanto ele ora, você pode falar com Deus, colocar diante de Deus a sua situação, a sua vida e o seu coração.